E aí, tudo bem com você? Estudando muito? Bom, então tá no lugar certo. Então vamos para mais uma aula do canal 10 de História. Essa daqui é a aula que vai discutir a crise da República Romana. Crise da República, porque todas as outras estão no começo da playlist. Depois dessa tem Império, né, e Crise do Império. Então, assista essa aula e depois assista a todas as outras que eu tenho certeza que você vai gabaritar, eu tenho certeza que você vai muito bem na prova que você for fazer, que eu não sei qual é. Tudo bem? Aliás, escreve aqui para mim. Aqui embaixo escreve qual prova que você está prestando. Quero saber, quero te conhecer. Vamos lá? Vamos estudar junto? Bom, crise da República. Quais são os principais problemas? A. Tentativa de reforma agrária. B. Ditadura. C. Revoltas. D. Os triunviratos, que não deram nada certo. E o Principado de Otávio, que põe fim, propriamente dito, à República. Bom, o que é isso daqui? Tentativa de reforma agrária, irmãos Graco. Ditadura de Mário depois de Sila. As revoltas de Espartaco e de Sertório. Tem também a revolta de Catilina. Depois os triunviratos, as guerras civis. Quer dizer, observa que a gente está tentando, no fundo, o que está acontecendo é o seguinte, presta atenção, anota aí. A crise se dá por uma instabilidade política, fruto de uma instabilidade social. A República Romana é muito desigual. A República Romana é muito oligárquica. A República Romana ela não permite a participação da plebe. A plebe está muito empobrecida. Tem muitos textos que dizem do pobre, rico soldado romano. Pobre, rico soldado romano, pelo seguinte, ele é senhor de tudo. O soldado romano conquista tudo. Os soldados, evidentemente, conquistam tudo. Mas quando voltam para casa, eles não têm terra. Eles não têm nada. Então qual que é o problema? A plebe não tem nada. E Roma conquistou o mundo inteiro. Só que o mundo inteiro pertence aos patrícios e não aos plebeus. E os plebeus não podem participar direito da política. Você entendeu? Então os plebeus estão absolutamente enfurecidos com isso. E é isso que traz a instabilidade. Quer dizer, você bota uma exclusão social enorme, bota uma desigualdade social enorme e fala para todo mundo, gente, está tudo bem. Não está tudo bem. Vai ter revolta. E aí nós vamos tentar com ditadura, nós vamos tentar com triunvirato, nós vamos tentar com tudo que a gente puder tentar, conter isso daqui. Conter por quê? Porque eu não quero abrir mão de um Estado oligárquico. Escreve isso. Então nós não queremos abrir mão de um Estado oligárquico, a gente quer manter o Estado oligárquico. Só que manter o Estado oligárquico significa manter a instabilidade. Então a gente vai tomando uma medidinha aqui, uma medidinha ali, uma medidinha aqui, que a gente viu lá na outra aula, falando das concessões aos plebeus, né, das conquistas dos plebeus. Mas essas conquistas, quando a gente chega lá perto do ano 50 a.C., essa conquista não é nada. Essa conquista é muito pouco. Os plebeus querem mais. Tudo bem? Então, vamos ver como é que isso acontece. Tentativa de reforma agrária dos irmãos Graco. Temos dois Graco, o Tibério e o Caio. Tibério Graco e Caio Graco. Ele propõe a chamada lei agrária. O que é isso? É a divisão, né, das terras nas fronteiras. Então aquela terra que está mais longe um pouco de Roma, da cidade, do urbis, né, está mais longe, seria dividida para que os plebeus pudessem acessá-la. Essa é uma ideia. Quer dizer, eu não preciso da terra aqui em Roma. Eu posso pegar a terra da fronteira, não tem problema. A gente pega essa população toda empobrecida e leva para a fronteira. E eles vão cultivar, eles vão morar lá. Tudo bem? Claro, os generais não querem isso. Por que os generais não querem isso? Porque os generais querem se estabelecer ali. Então, qual que é a ideia básica do general? Eu vou lá, faço guerra, já me estabeleço ali, já pego aquela terra para mim. Já deixo ali homens de minha confiança.
Tá? Tem uma questão também do limite, né, da fronteira, né, de ter que ser um pouco mais bem protegido e tal, mas não é isso. A questão é que os generais querem as terras para eles. Essas terras de fronteira, porque as mais perto de Roma já pertencem aos patrícios. Tá? Então eu tenho perto de Roma as terras mais dos patrícios e mais longe de Roma as terras dos generais. E aí quando os plebeus dizem, mas eu quero as terras mais longe, os generais falam, não, mas pera lá, essas são minhas. Resultado disso daqui, assassinato do Tibério Graco. Aí eu tenho Caio Graco. Ele retoma essa ideia e propõe uma lei frumentária, que é um subsídio ao preço do trigo, que é para os plebeus terem mais acesso à comida, para os plebeus comerem um pouco melhor. Tá? Lei frumentária é o nome. Claro, ninguém quer, ninguém aceita. E aí nós vamos fazer com que o Caio se suicide. Tá? Observa, nós vamos fazer com que o Caio se suicide. O Tibério foi assassinado por um grupo de plebeus. Porque os plebeus vão ser convencidos de que seguir Tibério Graco é um erro. E é muito interessante, porque o Tibério Graco estava defendendo justamente os interesses dos plebeus. Mas esses plebeus vão ser convencidos do contrário. Tamanho poder da oratória, tamanha capacidade do populismo, tamanho poder dos patrícios, tamanha a capacidade deles, né, do Senado, de conduzir os negócios e ludibriar a população. É impressionante. Consequências disso. Revoltas plebeias, que eu tenho um partido aristocrático contra o partido plebeu, né? Instabilidade social e a convocação de uma ditadura. Essa ditadura duraria no máximo um ano, exercido por um general, né? E o ditador ocupa todo o poder aí, ocupa todo o tempo possível. E aí eu tenho duas ditaduras, a do Mário e depois a do Sila. A ditadura do Mário tem um poder, né, de sucessivos mandatos, observa que ele fica muito tempo no poder, né, porque ele é eleito por sucessivas vezes como ditador, porque ele conseguiu chegar a um acordo com os patrícios, chegar a um acordo com o Senado. Também porque ele mata a maioria das pessoas que discordam dele. Né? A gente tem muitas vezes a ideia de que o ditador, que a ditadura vai resolver tudo. A ditadura vai resolver tudo da vontade do ditador. E nem sempre a vontade do ditador, quer dizer, normalmente a vontade do ditador é uma vontade só dele, de mais ninguém. Ou de um grupo muito menor, de um grupo muito pequeno. Ele promove uma reforma do exército. Essa reforma do exército ela é particularmente interessante porque traz técnica, traz arma, mas também traz a profissionalização do exército. O soldado passa a receber dinheiro. O dinheiro é pago pelos generais, olha só, grifa isso. Essa profissionalização do exército vai fazer com que o exército se torne alguma coisa muito mais organizada e que o vínculo entre o general e o soldado seja muito mais fortalecido. É por isso que eu tenho aí as legiões seguindo a vontade do general em oposição a outros. Isso daqui no Império vai dar um rolo, e mesmo agora aqui no fim da República vai dar um rolo tremendo, porque esse período vai ser o seguinte, eu tenho muitos generais que vão começar a brigar entre si, que vão começar a disputar o poder entre si, e ao disputarem o poder entre si, vão levar a mais instabilidade política. Então essa medida que a princípio parece boa, ela não é tão boa, ela não é tão positiva como poderia ser. Tudo bem? Bom, generais passam a ser os principais financiadores da plebe. Generais passam a ser os principais financiadores da plebe, ou seja, os generais passam agora a pagar o salário do soldado. Pagando o salário do soldado, eu tenho parcelas da sociedade leais, absolutamente leais a este ou aquele general.
Esses generais muitas vezes vão chegar a fazer uma mini reforma agrária, que não é tão positiva, porque, na verdade, não é nada positiva, porque vai pegar as terras dos pequenos proprietários, expulsar esses caras e colocar esses soldados leais a esses generais nesse território, nessas terras. Então é um negócio terrível, é um negócio tenebroso o que vai acontecer aqui. Submissão do Senado ao poder do Mário, execução dos opositores, reforma no exército, que tem como consequência a modernização do exército, mas ao mesmo tempo os generais se tornando homens poderosíssimos, já que uma boa parte da plebe vai passar a depender diretamente dos generais. Tudo bem? Já a ditadura do Sila, também aliado dos patrícios, persegue os aliados do Mário, né, os partidários do Mário, restaura o poder do Senado e põe fim à ditadura com consulado e Senado. Bom, tudo bem. O problema é que isso não resolveu. Continuamos tendo revoltas. Repara como o século I a.C., século de maior intensidade da crise, maior intensificação da crise, é um século lotado de revoltas. Eu tenho a revolta dos escravos, eu tenho a revolta do Sertório, eu tenho, essa daqui do Espartaco, essa daqui do Sertório, eu tenho essas revoltas aqui dos plebeus e dos escravos, mas eu também tenho uma revolta de um senador chamado Catilina, né? A revolta de Catilina é uma revolta que vai tentar um golpe, né? O senador Catilina vai tentar um golpe de Estado, vai ser flagrado nesse golpe, vai ser denunciado pelos gauleses, vai ser julgado, vai ser morto, vai ser uma coisa horrorosa. Mas todas essas revoltas têm em comum o fortalecimento dos generais. A revolta de Espartaco, a revolta de Sertório, né? E, por fim, a revolta de Catilina. Todas as três vão trazer como consequência poder para o general Pompeu, para o Crasso e para o César, que é sobrinho do Mário. Tudo bem? Então, todas essas revoltas vão trazer poder para os generais, ao passo que demonstram a insatisfação da população. Qual população? Plebeu, uma parcela dos senadores e dos escravos. Tudo bem? Bom, e aí a gente vai achar uma boa ideia, né? Nós vamos achar que é uma boa ideia dividir o poder em 3 pessoas, nos chamados triunviratos. Primeiro triunvirato, ditadura de César, né? Governo de César. Segundo triunvirato. Primeiro triunvirato, a gente vai dividir entre Júlio César, Pompeu e Crasso. O poder não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque os generais vão brigar entre si pelo poder. É desse momento a frase alia jacta est, né? Os dados foram lançados, que quer dizer, né, a sorte está lançada, né? Esse é o significado da frase que os dados foram lançados. E Júlio César atravessa o Rubicão, o rio Rubicão. Essa expressão é uma expressão muito interessante porque o rio Rubicão era o limite até onde os generais podiam chegar com seus exércitos, ou seja, os generais não podiam atravessar esse limite com os seus exércitos. Por que não podiam? Porque isso significaria uma ameaça a Roma. Isso significaria uma ameaça política, né? Uma forma de pressionar a cidade, pressionar os senadores. Então a gente vai falar, ó, até o Rubicão você pode chegar, do Rubicão em diante você está cometendo um crime. Então quando César atravessa o Rubicão, ele fala a sorte está lançada, né? Ele fala os dados estão lançados. Ele entra em Roma com seus exércitos e é muito bem recebido pela população, né? Então tem a ideia aqui da apoteose, que tem até hoje a Praça da Apoteose, né? Lá no final dos desfiles das escolas de samba, né? Eu não sei se no Anhembi, na Sapucaí, não me lembro, escreve aqui para mim,
né, tem a Praça da Apoteose, né, que é esse momento de grande celebração. Aí o César começa a governar, ele vai governar por 5 anos. Nesse governo, ele começa a implementar uma política muito forte, muito séria, que já tinha começado a surgir lá em 52 a.C., ou seja, um pouco antes do governo dele, já tinha começado a surgir essa política, que é a chamada política do pão e circo. Na verdade, o pão já era distribuído. O circo vai entrar junto. Por que é a distribuição de pão? Porque é a distribuição de alimentos. É a distribuição de alimentos para a população. Então você não vai ter fome. Tá com fome? Toma, tá aqui, come. Ah, mas eu tô entediado. Não, vai lá, vai assistir um cristão. Não existia cristão, mentira, desculpa. Vai lá ver um animal comer alguém, um criminoso, um prisioneiro. Vai lá ver 2 gladiadores brigarem. E aí você vai ver pão e circo. Você vai comer e você vai se divertir. Né? Vai ver uma corrida de biga, vai ver uma briga uma briga de gladiadores. Né? Vai assistir o que você vai assistir. E você come e aí você reclama menos da vida. Então essa é a ideia da política do pão e circo. Até que o César, em 44, vai ser assassinado pelos senadores, que vão tentar reestipular o Senado, reimplementar o Senado. Né? Não funciona, não conseguem chegar a um acordo, mas chegam no segundo triunvirato. Quer dizer, o primeiro não deu certo, mas não sei por que eles acharam que o segundo daria. Então tá bom. Então eu tenho Marco Antônio, Otávio e Lépido. De novo, Marco Antônio, Otávio e Lépido vão brigar entre si, né? O Marco Antônio vai lá para o Egito, o Otávio vai lá para o Egito, o Lépido já tinha caído fora da jogada, né? Até que na Batalha do Ácio, Actium, né? O Otávio vai vencer a Batalha do Ácio e vai se tornar, então, governante único da República Romana. É o chamado Principado de Otávio. Nesse período, ele começa a se articular entre patrícios, plebeus e sacerdotes. Quer dizer, ele sabe que ele precisa do apoio dos 3. E aí, buscando o apoio dos 3, especialmente por levar uma quantidade de comida e uma quantidade de ouro impressionantes para Roma, o Otávio vai ganhando títulos e vai ganhando fama e vai ganhando prestígio. Quais títulos? Qual prestígio? Né? Senador, tribuno da plebe, depois sumo pontífice e depois imperador Augusto. Gente, ele vai concentrando cada vez mais poder, ele vai ter poder religioso, ele vai ter poder militar, ele vai ter poder junto à plebe, ele tem o poder para fazer o que ele quiser. Ou seja, ele tem o poder de imperar. Imperium era um costume romano que o homem mais velho da família tinha sobre um direito que o homem mais velho da família tinha sobre o restante da família. Ele podia vender um filho, ele podia matar um filho, ele que determinava quem que ia fazer o quê, ele que determinava quem que ia se casar com não sei quem. Ou seja, esse título, essa função de grande administrador da família, ele impera. Então era um costume dos romanos, já antigo. Só que era só da família, né? Era só o cara da família. Não era para todos, não era um governante que tinha esse direito, era só dentro da família. E aí o Otávio, ele vai ter o direito sobre todos, sobre tudo. Por isso que é o conceito do imperium. É aí que vem a ideia do imperium. Ele pode acima de todos, tá? Então os romanos não acham isso estranho. Só tiraram uma coisa que era de uma instância familiar para uma instância política, para instância social. Ou seja, eu estou rompendo completamente a ideia de república e estou fundando uma outra coisa que é baseada na ideia de imperium.
Então agora é o imperador aquele que manda, aquele que faz, aquele que acontece. Mas isso não veio fácil, isso não veio à toa. Ele precisou fazer uma reforma em Roma, ele precisou expandir o poder da religião, né? E ele precisou por fim às guerras civis. Tudo bem? Não foi nada fácil. Fim das guerras civis, porque ele entrou com muita comida, ele entrou com muita riqueza, ele melhorou a cidade, ele melhorou a vida da plebe. Tudo bem? Mas império é assunto da próxima aula. Deixa a playlist rolando, enquanto vem a propaganda, vai tomar sua água, volta e a gente segue junto. Abraço!